Fala, estudantes! Eu sou o professor Ziel Soares. E eu sou a Fiamma Nascimento. E hoje nós teremos uma super aula de linguagens para você. Gente, a gente tem falado, né, em todas as nossas aulas, nos municípios, nas nossas viagens, nas escolas, a respeito dos principais temas que vão cair no Enem. E nesta aula nós vamos falar sobre um deles, que é variação linguística. Gente, se você está com o seu caderno, anote aí os principais conteúdos que são cobrados no Enem. A gente tem lá no Enem tipos e gêneros textuais, um dos primeiros conteúdos mais cobrados. Linguística aplicada, que é esse conteúdo que está dentro desse conteúdo que nós explicaremos hoje. Funções da linguagem. Intertextualidade, juntamente com redação, que nós também teremos uma super aula com vocês, caem a questão da coesão e da coerência, que tem uma relação direta ali na questão da interpretação textual, e são assuntos, né, Fiamma, que esses alunos precisam estar revisando aí o tempo todo, porque a prova de linguagens não cobra apenas língua portuguesa, cobra outros assuntos, outras áreas. Exatamente. Que seriam, pode falar um pouquinho? As outras áreas, os outros assuntos. Peguei a professora na surpresa. Fala, professora. Bom, gente, dentro da redação também cai ciências humanas, né? Você pode utilizar as ciências humanas a seu favor, natureza. Então, todas as áreas, elas influenciam, né, nessa área para auxiliar você na escrita de uma redação. Gente, e assim, a gente precisa, né, ter em mente que a prova de linguagens, não só a prova de linguagens, todas as provas fazem relações intertextuais, que é um dos conteúdos, e é interessante você ficar ligado nisso aí, tá bom? Mas vamos à nossa aulinha de hoje, né, professora? Gente, primeiro perguntar se vocês conhecem algumas dessas expressões que estão aparecendo aí para vocês. Primeira expressão, do nosso lado esquerdo da tela, né, em cima, a gente tem aí arrijanga. Será que você já utilizou ou ouviu alguém utilizando? A expressão bribote, que é quando você come bobagens, né, como salgadinhos, biscoitos recheados, balas, comidas de rua, etc. Eu até sempre brinco, né, bribote que você compra em uma birosca, que é aquelas merceariazinhas, aqueles mercadinhos. Xiringá, que seria a mesma coisa que borrifar água, perfume ou outra substância líquida com borrifador. Ruma de gente, quando tem muita gente reunida. O outro lado. Maceta, ou seja, algo muito grande, né? Você viu aqui, menina, aquilo é maceta ou coisa grande. Baldear, né? Que o Oziel sempre brinca que é o primeiro serviço do indivíduo. Menino, vai baldear a área, ou seja, vai limpar a área. Capa, aqui principalmente no Acre, né, em Rio Branco, a gente fala o quê? Não fala roupa de frio, casaco, não. Nós temos uma capa. Tu cuida, ou seja, fazer alguém se apressar. Oziel, tu cuida com essa aula. Fazer algo mais rapidamente, acelerar. E outra que é muito utilizada também, que é pastorar, vigiar alguma coisa. Menino, tu já foi pastorar fulano? Tu viu o que aconteceu na vida do cicrano? É bem assim. Sempre tem uma vizinha que fica pastorando a vida dos outros. Dor nos quartos, gente. Alguém já sentiu dor nos quartos? Essa geração que senta, né? A gente diz que senta com as costas, dor nos quartos, quando está com dor na coluna. Moca. Oi? A pessoa que não escuta direito. Você fala algo e a pessoa, às vezes, está distraída, enfim, não ouve aquilo que você está falando. Dar fé, que é perceber. Pau que rola, essa é a expressão que a gente brinca muito e relaciona, né, uma outra expressão também muito utilizada, que é boca de sacola, que é aquela pessoa que você conta um segredo e ela acaba compartilhando com os outros. Oziel, será que aqui em Rio Branco tem muito boca de sacola? Nós encontramos em muitos municípios que tivemos a oportunidade de ir, os colegas dedurando, né, os outros, dizendo que tem muitos boca de sacola nos seus municípios aí, tá, gente? Rebolar no mato, que seria jogar no mato, né, jogar no lixo. Pra frente, né? Aquele que gosta de mostrar e se exibir. Aí o menino do tamanho do pra frente, ele ainda responde, pra trás é que eu não sou.
Tempo do ronca, ou seja, coisa antiga. Menina, isso é do tempo do ronca. Gastura, a gente come demais, né? E depois do almoço fica com aquela gastura, com aquele mal-estar. E outra muito comum também, que é arengar. Porque aqui no Acre ninguém briga, aqui a gente arenga. E o bate-cum, fazendo barulho. A pessoa tá ali muito fazendo barulho na sala de aula, tem hora que é um bate-cum louco. Então, são essas as principais expressões regionais daqui do nosso estado. Que inclusive, gente, bate-cum, já pegando um gancho, bate-cum talvez é uma expressão que alguns de vocês não ouviram, ou se ouviram pelos pais, pelos avós, por pessoas mais velhas. Essas expressões são o que nós chamamos de acreanês, ou seja, são palavras e expressões que na nossa região, que no nosso estado, nós utilizamos. Isso aqui a gente utilizou para introduzir o nosso assunto, que seria o quê? Variação linguística. A primeira coisa que vocês precisam ter em mente é, toda língua ela sofre variação, ela vai sofrer mudança. O exemplo do bate-cum, o fato de, talvez, dependendo da idade que você tem, você nunca ter utilizado ou até ouvido essa expressão, indica que a língua, mesmo sendo uma utilização regional, ela vai mudando de acordo com o tempo. Tempo do ronca, geralmente os avós que utilizam, né? Pessoas mais velhas que vão utilizar. Então muda de acordo com o tempo, de acordo com a idade, de acordo com o lugar, com o contexto, e tenho certeza que se você está se preparando para o Enem, em algum momento você já teve a oportunidade de estudar esse conteúdo. Mas vamos sistematizar então o assunto. Portanto, o assunto é variações linguísticas. Vamos conhecer as 4 variedades que existem. Eu vou avançar aqui para ficar na tela aí para vocês de forma mais clara. Gente, em primeiro lugar, nós temos as variedades situacionais, ou seja, de acordo com a situação, com a circunstância, nós iremos utilizar determinado tipo de linguagem. A professora Fiamma, que trabalha bem mais com redação, a gente tem ali na redação do Enem, na redação do vestibular, uma variedade específica, não é, professora? Então, não posso utilizar expressões da oralidade, eu preciso adequar a minha linguagem àquele contexto. E, em geral, tem muitas situações que a gente vai corrigir a redação, o aluno ele tem ideias, tem argumento, mas às vezes uma adequação àquela situação, não é? E às vezes acontece até de o aluno colocar uma linguagem informal e colocar entre aspas. O fato de colocar entre aspas não anula a informalidade, né? Só para deixar bem claro. Interessante essa variação situacional, porque aqui nós indicamos, né? O aluno, o ser humano como um todo, né? O indivíduo, a gente sempre indica ele a utilizar a variação situacional, ou seja, o lugar em que ele está inserido, ele utiliza a linguagem adequada, né? Essa é a principal recomendação que nós damos. Sim, mais uma aí, variações sociais, que tem a ver com o ambiente em que se desenvolve o falante. De acordo com a questão da idade, com a classe social, não é, pessoal? Outro tipo de variedade linguística, a variedade histórica, que são mudanças linguísticas que acontecem de acordo com o tempo, né, com a época. Antigamente nós utilizávamos um vossa mercê ou a vossa mercê, vós mercê, você. Na rede social, no WhatsApp, nós utilizamos um VC. Tem gente até que usa só um C, tem pessoas que não utilizam nada, que eu, quando falo sobre gêneros textuais, eu sempre recapitulo que essa variedade, né, linguística, nesse caso ali, do VC, do você, indica que a nossa sociedade, nesse momento que nós estamos vivendo, comunica-se de forma rápida, mais veloz. Por isso, na rede social, apenas lá na rede social, não pode colocar jamais uma palavra abreviada como um VC da vida na redação, hein, gente? Você coloca essas palavras, essas expressões dessa forma mais abreviada, tá bom? Isso também é uma adequação da língua. E, por último, as variedades geográficas, que tem a ver com a distância geográfica que separa os falantes. Obviamente, quando nós pensamos aqui Brasil e Portugal, tem uma diferença bem maior, mas a gente percebe isso até a nível micro, né, professora Fiamma? A nível de município, a nível estadual, se você sai do Acre, de Rio Branco, que seja, para outro município ou para outro estado, até próximo como Porto Velho, você já percebe essas variedades linguísticas. Vamos ver como que isso cai no Enem, professora? Vamos lá. Temos aqui, gente, a questão do Resolve Enem 1,
que é um dos livros que vocês têm do Sistemas Farias Brito. Essa é uma questão que caiu no Enem 2014, na terceira aplicação. Então está aí na página 125 do primeiro livrinho de vocês, do livro Resolva Enem 1, um dos verdes, né? Questão 41. Dica de linguagens, para a gente aproveitar o nosso tempo aqui e o tempo lá na prova, lê o comando da questão, lê o enunciado, depois você lê o texto. No caso, um gênero aí, que o comando já diz qual que é o gênero, que seria o gênero tirinha. Vamos lá. Essa tirinha tem como tema a nova ortografia da língua portuguesa e os diversos tipos de linguagem hoje existentes. A situação apresentada no último quadrinho indica que temos que ler o quadrinho. Leia para nós, professora Fiamma, o quadrinho. Tive uma ideia. Vou pedir ajuda ao meu sobrinho para entender o tal acordo. Para essa molecada é moleza. Estão aprendendo agora. Não tem os vícios da gente que já usa as antigas regras faz tempo. Olá, sobrinho, beleza? Por acaso você está por dentro das regras do acordo ortográfico? Fala, tio, beleza? Acho que não. É difícil não. Passa aqui em casa que nós aprende junto. Chua, 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 chua. Melhor pensar em outra coisa. Muito bem, gente. Eu sempre, quando trabalho essa questão, a gente dá um destaque aos elementos verbais e não verbais. No segundo quadrinho, se você acompanha aí na tela, a gente tem uma mudança na coloração do balão de fala, né? O balão de pensamento, como é no início, ou que seja um balão de fala. Quando eu tenho essa mudança de coloração, indica muitas vezes que o contexto de que aquele texto foi pronunciado, foi dito, foi escrito, é diferente. Às vezes tem até relação ao tempo, né? Eles mudam a coloração do balão de fala para indicar que aquela fala foi no passado, enfim. Nesse caso aí, a coloração mais escura, né? O preto e as letras escritas aí em branco, né? Destacado em branco, é por conta de que esse texto é um texto que está sendo digitado no computador. A gente percebe aí até as onomatopeias no próprio desenho, né? O T, o E e o C, que seria o tec, 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 para indicar que esse é um texto que está sendo digitado, tá bom? Então percebam sempre que tiverem questões de tirinha, de chargem, os elementos verbais, ou seja, as palavras, e o não verbal, que seria aí os desenhos e os símbolos. Letra A. Então a questão está perguntando a situação apresentada nesse último quadrinho. O fato de o tio, após a fala do seu sobrinho, dizer melhor, pensar em outra coisa. Letra A. O sobrinho não compreendeu a linguagem mais conservadora utilizada pelo tio. Letra B. O tio não está familiarizado com a linguagem dos chats de mensagens instantâneas. Letra C. A informalidade presente na linguagem do sobrinho impede a comunicação com o tio. Letra D. O tio deve evitar utilizar a norma padrão da língua no contexto da internet. E letra E. O sobrinho desconhece a norma padrão da língua portuguesa. Gente, em questões de linguagem, é interessante perceber o seguinte. Questões de poema, questões que têm um texto. Tem algum elemento dentro do texto, questões de poema, tem um verso, tem uma estrofe, tem uma palavra, uma expressão que comprova que aquela é a alternativa correta. É sempre interessante perceber esses elementos no texto na hora de você marcar a alternativa correta. Uma outra dica que a gente sempre dá nas nossas aulas aqui de gêneros, de tipos textuais, eu abordo sempre o seguinte: nos comandos, ou seja, no comando e nas alternativas, na verdade, a gente tem ali o que nós chamamos de distratores, que é o quê? São alternativas que muitas vezes ela aborda algo que está fora do texto, ou ela pega apenas um elemento do texto e considera aquilo como sendo aquilo que a questão está pedindo. Fiquem atentos, eu tenho que analisar o que o comando da questão quer e a partir disso encontrar a alternativa correta. Voltando aí à questão, gente, olha só a letra A. Eu não tenho elementos que dizem que esse sobrinho não compreendeu a linguagem conservadora utilizada pelo tio. Eu não tenho elementos, letra C, que dizem que essa informalidade do sobrinho impediu a comunicação com o tio. Ele entendeu. Provavelmente ele não achou que o sobrinho ali conseguiria ajudá-lo nessa questão do novo acordo ortográfico, que foi essa mudança que aconteceu na nossa língua portuguesa, na maneira de nós escrevermos algumas palavras, expressões.
O tio deve evitar utilizar a norma. Nada nos impede, não é, gente, de utilizar a norma padrão no contexto da internet. Obviamente, como eu disse, utilizar essa linguagem mais abreviada, como no exemplo do VC que eu utilizei, isso faz com que a comunicação aconteça de forma mais rápida. E letra E, eu não tenho elementos que comprovam que esse sobrinho desconhece a norma padrão. Portanto, sobrou aí, né, gente? Letra C de coração. Letra B de bolinha. Letra de baixinho. B de bola, de baixinho. Que show da Xuxa é esse? Vamos lá. Resolva Enem 2, está no nosso material, Farias Brito, questão 124, páginas 157. Diz assim: escute o que eu estou dizendo, seu doutor, seu coronel. De fome estão padecendo meus filhos e minha mulher. Sem briga, questão nem guerra. Messa desta grande terra, uma tarefa para eu. Tenho pena do agregado, não deixe deserdado daquilo que Deus me deu. Fui até acelerado, né? Porque a primeira é para nós vermos o comando da questão, mas vamos lá. A partir da análise da linguagem utilizada no poema, olha a linguagem que foi utilizada no poema, lembrando que nós estamos tratando de variação linguística. Infere-se que o eu lírico revela-se como falante de uma variedade linguística específica. Esse falante, em seu grupo social, é indicado como um falante, é identificado como um falante A. Escolarizado, proveniente de uma metrópole. Será que pela linguagem que foi utilizada nesse poema indica, né, dá indicações de que ele é escolarizado e provavelmente é oriundo de uma metrópole, ou seja, de uma grande cidade? B. Sertanejo, morador de uma área rural. C. Idoso, que habita uma comunidade urbana. D. Escolarizado, que habita uma comunidade do interior do país. É estrangeiro que imigrou para uma comunidade do sul do país. Essa tá bem fácil. E aí, escute o que eu tô dizendo. O que você acredita que é esse tipo de linguagem? Essa tá bem clara. Esse poema está em Patativa do Assaré, né? A Terra Natural. Olha só, até o nome, gente. A Terra é Natural. Cordel. E nós temos a nossa alternativa adequada, que é a letra B, né? Sertanejo, morador de uma área rural. Sertanejo, morador de uma área rural. Então vejam que, pessoal, é certeza que no Enem vocês vão encontrar questões sobre variação linguística. E elas têm vários níveis. Essa daqui é um nível fácil, né? Pelo texto você consegue entender que ali é uma fala mais regional, né? Que é algo mais geográfico. Então, nós conseguimos aí associar a fala de um sertanejo. Até porque já ficou na literatura nessas palavras e expressões que são expressões regionais. Inclusive, uma questãozinha do Enem do ano passado, Enem 2023, que é uma questão interessante para nós, que fala justamente sobre a Libras, não é? A língua brasileira de sinais. Na nossa aula temos aí o nosso intérprete Matheus, para vocês que estão nos acompanhando, e temos um texto com 3 parágrafos aí, pessoal, da Secretaria de Educação de São Paulo, temos esse texto, e vamos ao comando da questão, tá? Questão Enem 2023, essa questão aí do caderno amarelo, questão 37. Pergunta-se, né? Olha só o comando. Nesse texto, a língua brasileira de sinais. Gente, na nossa aula sobre funções da linguagem, sobre elementos da comunicação, eu até comentei, citei essa questão. O seguinte, a língua brasileira de sinais, ela é um código, não é, pessoal? Língua brasileira de sinais. A língua de sinais é um canal, é um veículo de comunicação. Então, a Libras é apenas no Brasil, tá, pessoal? Agora, a língua de sinais existe aí no mundo inteiro. Só que esse código que nós chamamos Libras é do Brasil. É uma linguagem do nosso país, da nossa querida comunidade surda, tá bom? Vamos lá ao texto, então, para nós encontrarmos a alternativa correta. Mandioca, macaxeira, aipim e castelinha são nomes diferentes da mesma planta. Semáforo, sinaleiro e farol também significam a mesma coisa.
O que muda é só o hábito cultural de cada região. A mesma coisa acontece com a língua brasileira de sinais, Libras. Embora ela seja a comunicação oficial da comunidade surda no Brasil, existem sinais que variam em relação à região, à idade e até ao gênero de quem se comunica. A cor verde, por exemplo, possui sinais diferentes no Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo. São os regionalismos na língua de sinais. Essas variações são um dos temas da disciplina linguística na língua de sinais oferecida pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, ao longo do segundo semestre. Muitas pessoas pensam que a língua de sinais é universal, o que não é verdade. Esqueci de falar, tinha um abre aspas, fecha aspas agora. Explica a professora-chefe do Departamento de Linguística, Literatura e Letras Clássicas da Unesp, da Universidade Estadual Paulista. Abre aspas, mesmo dentro de um mesmo país, ela sofre variação em relação à localização geográfica, à faixa etária e até ao gênero dos usuários, completa a especialista. Os surdos podem criar sinais diferentes para identificar lugares, objetos e conceitos. Em São Paulo, o sinal de cerveja é feito com um giro do punho como uma meia volta, do punho como uma meia volta. Em Minas, a bebida é citada quando os dedos indicador e médio batem no lado do rosto. Também ocorrem mudanças históricas. Um sinal pode sofrer alterações decorrentes dos costumes da geração que o utiliza. Então temos aí novamente o comando. Nesse texto, a língua brasileira de sinais faz o quê, gente? Destaquem sempre as palavras-chave, os verbos de comando, enfim. Letra A. Passa por fenômenos de variação linguística como qualquer outra língua. Letra B. Apresenta variações regionais, assumindo novo sentido para algumas palavras. Letra C. Sofre mudança estrutural motivada pelos usos de sinais diferentes para algumas palavras. Letra D. Diferencia-se em todo o Brasil, desenvolvendo cada região a sua própria língua de sinais. Ficou um pouquinho mais acima aí, gente, mas a letra E embaixo, tá? É ininteligível, ou seja, eu não posso conseguir compreender, ininteligível para parte dos usuários, será que eles não conseguem compreender? Em razão das mudanças de sinais motivadas geograficamente? Gente, essa é uma questãozinha, como eu disse, quando nós comentamos lá na nossa aula sobre gêneros, toda língua ela vai sofrer variação. Que seja, como eu disse, a língua de sinais ela é um código. Então, mesmo sendo uma língua de sinais, mesmo que você não conheça, você pega ali o inglês, o espanhol, qualquer outra língua, qualquer outro código, ele vai sofrer mudança que seja geográfica, seja situacional, social e histórica. Tá bom? Só com isso que nós falamos, a língua brasileira... Pode falar, professora Fiamma? Assim, interessante, gente, lembrar, a sociolinguística, ela defende o quê? Nós já vimos várias questões nesse sentido. Não existe o falar certo e o falar errado. O que existe são variações linguísticas. Então, voltando aqui à questão das Libras, Libras não é uma linguagem, ela é uma língua. E por que não é a linguagem? Linguagem é a forma como eu me expresso, né? Pode ser linguagem verbal, não verbal, mista, enfim. Língua não, a língua, como o professor mencionou, é um código linguístico. Para eu entender aquela língua, eu tenho que ser exposto a ela, eu tenho que ser ensinado, né? Eu tenho que, enfim, usar de vários artifícios para que eu venha entender. Não é um simples gesto, por exemplo, isso aqui, ó. Vocês entendem que eu estou dando um tchau, né? Mas se for colocado um sinal mais, por exemplo, isso aqui, ó, que indica, quer dizer o quê? Palavra, né, em Libras, talvez você não conheça. Então, precisa-se entender o código linguístico para que haja comunicação, certo? Legal. Gente, só com o que nós comentamos até aqui, temos então letra A, B, C, D, O, E, rapidamente, Sol, gongo, letra A, né, gente? A Libras, a língua brasileira de sinais, passa por fenômenos de variação linguística como qualquer outra língua.
Pra gente finalizar, dica legal para encerrar a nossa aulinha de hoje. 5 dicas para que vocês possam acertar 40 das 45 questões de linguagens. Por que não as 45, professor? As outras 5 são de inglês ou espanhol, como vocês sabem. Primeira dica aí na tela, sempre desconfie de alternativas com arcaísmos. O que são arcaísmos? Aquelas palavras difíceis, aquelas palavras, algumas delas que até já caíram em desuso, que em geral o aluno encontra aquela palavra difícil, ele diz, essa deve ser a alternativa correta. Cuidado, nem sempre a alternativa correta é aquela que tem uma palavra difícil. 2, em questão que dão a ideia de que indicam finalidade, né, que indicam ou dão finalidade, geralmente a resposta está na conclusão do texto. Então você leu lá a questão, né, o comando da questão, e você percebeu que dá uma ideia de finalidade, então geralmente você pode ir lá para a conclusão, que na conclusão vai estar a sua resposta adequada. Dica 3, em questões com poemas, sempre identifique o eu lírico. Quem que é o eu lírico, professor? A voz dentro desse poema é um homem, é uma mulher, é uma criança, é uma pessoa mais velha, é do período medieval. E você vai perceber o que ele defende e quais são as figuras literárias presentes. É uma metáfora? É um eufemismo, quando eu quero amenizar algo? É uma hipérbole, um exagero? Né, gente? Então você vai perceber todas essas figuras dentro do poema e encontrar ali a alternativa correta. 4. Em questões de Machado de Assis, sempre procure alternativas que dão a ideia de ironia e ceticismo, porque na verdade, gente, essa é uma das principais características, né, do Machado de Assis, que é a ironia. Então, já fica ali com um olhar, coloque uma estrelinha do lado dessa alternativa, né, que indica ironia, que provavelmente será essa a resposta correta. Quinta e última dica, gente, em questões de arte ou literatura contemporânea, sempre procure alternativas com a ideia de subversão. O que é subversão, professor? Subversão, revolta, quebra, ruptura. A gente tem ali as vanguardas europeias, que tem aula aqui no nosso canal do YouTube, que eu gravei sobre várias aulas, né? Sobre as vanguardas, né, europeias, vanguardas, movimentos de ruptura, de quebra de um padrão. Então você vai procurar essa ideia de revolta, de subversão e encontrar ali, com certeza, a alternativa correta. É isso, né? Rapidamente, queria agradecer aqui a professora Fiamma na nossa aulinha de linguagens hoje e fique à vontade para se despedir dos nossos alunos. Bom, agradeço desde já a participação de todos, né, e contamos com vocês nas próximas aulas e até mais. Para Enem Legal agradece. Valeu, gente. Continue estudando. Temos muitas aulas no nosso canal no YouTube, na nossa plataforma do Enem Legal. Continue nessa reta final, se preparando e que no dia do Enem todos tenham uma boa prova, tá bom? Até a nossa próxima aula. Valeu, gente.